A gentileza é um poder incrível quando nasce do amor puro e de um propósito claro. Mas quando ela não vem acompanhada de discernimento, vira um convite para que outras pessoas tirem vantagem de você. Eu sempre defendi que proteger a nossa energia e o nosso tempo é uma responsabilidade que não podemos ignorar. E a verdade é que muita gente confunde generosidade com obrigação e acaba entregando mais do que tem para oferecer. Na vida, não é difícil encontrar pessoas que sabem como se aproximar de quem está sempre disposto a ajudar. Elas usam sorrisos, elogios e promessas para ganhar acesso ao que não conquistaram por si mesmas. Isso acontece porque a gentileza sem filtro é como uma porta aberta para qualquer um entrar. A Bíblia já alertava em Jeremias 17:9 que o coração humano é enganoso e muitas vezes perverso. Essa é uma verdade que serve como escudo. Nem todo mundo merece a nossa generosidade. Ser gentil demais sem perguntar se a outra pessoa tem boas intenções só faz você gastar forças preciosas em situações que não levam a nada. A bondade, sem consciência, não é virtude, é fraqueza. É como dar a chave da sua casa para quem você nem conhece. Quando você faz isso, não só perde energia, como também abre espaço para que aproveitadores se instalem na sua vida. Quem quer agradar, todo mundo acaba esquecendo o que realmente importa. Eu sempre ensinei que a disciplina mental é o segredo para não se perder em meio a pedidos e cobranças. Isso começa com a coragem de dizer não. Muitos acham que recusar algo é falta de educação, mas a verdade é que cada não bem dado é um sim ao que realmente faz diferença para você. É um sim ao seu propósito, aos seus sonhos e à sua liberdade de escolha. Um exemplo simples. Pense no profissional que quer crescer, mas aceita qualquer pedido para não parecer grosso ou insensível. Ele vai de um lado para o outro, dizendo sim para tudo, até que não sobra energia para o que é mais importante. Sua gentileza vira uma armadilha e o resultado é sempre o mesmo: estresse, frustração e a sensação de que sua vida está sendo controlada por outras pessoas. Ser gentil é bom. Mas é ainda melhor quando você entende que existe uma linha entre ajudar e se deixar ser usado. Essa linha se chama discernimento. Antes de dizer sim, pergunte a si mesmo: isso é bom para mim também? Isso faz sentido para o que eu quero construir? Se a resposta for não, recuse. Porque recusar o que não soma é sinal de força, não de egoísmo. Outro ponto que quero destacar é o quanto o medo de desagradar faz a gente abrir mão do que tem de mais precioso: nosso propósito. Esse medo de não ser aceito faz com que muitos se tornem reféns emocionais, sempre tentando manter a paz mesmo quando tudo em volta está errado. Mas eu afirmo, a paz verdadeira não nasce da covardia. Ela nasce da decisão de proteger o que Deus confiou a você. Você precisa saber que existem pessoas que só querem o que você tem a oferecer. Elas não se importam com o seu bem-estar, apenas com o que podem ganhar. Por isso, use a sua gentileza com consciência. Observe quem realmente está ao seu lado e quem só aparece quando quer algo. Gentileza sem discernimento não ajuda ninguém. Ela só alimenta quem não merece. A Bíblia também nos lembra que amar o próximo é importante, mas que devemos amar a nós mesmos primeiro. Isso não é egoísmo, é respeito. É reconhecer que a vida que temos é um presente e que temos a obrigação de não desperdiçá-la com quem não valoriza. Quando você aprende a dizer não para quem quer te usar, você diz sim para tudo que Deus sonhou para você. Quero que você coloque isso em prática. Pare hoje mesmo para pensar onde tem sido gentil sem limites. Pergunte a si mesmo: por quê faço isso? É medo de perder alguém? É vontade de ser bem visto? Ou é porque realmente faz sentido? Quando você responde a essas perguntas, você se liberta da necessidade de agradar e encontra a força para proteger o que é seu. Para terminar, quero que você deixe aqui nos comentários um momento da sua vida em que percebeu que a sua gentileza estava virando um peso, não uma bênção. Quero que você compartilhe essa história, porque eu acredito que falar sobre isso é o primeiro passo para transformar a bondade em um poder de verdade, não em uma fraqueza que os outros exploram. Sabedoria é uma das virtudes mais poderosas que um homem pode desenvolver. Ela se manifesta quando aprendemos a dizer não. Não por orgulho ou dureza, mas por consciência de que a vida exige escolhas claras e firmes. Ao longo dos anos,
compreendi que muitos fracassam porque tentam agradar a todos, vivendo presos às expectativas alheias e esquecendo sua própria missão. Isso os leva a desperdiçar recursos preciosos, como energia, tempo e foco, que poderiam ser investidos naquilo que Deus colocou em seus corações. Jesus, o maior exemplo de amor que o mundo já conheceu, sabia muito bem a importância de colocar limites. Ele não dizia sim a todos. Sabia quando se afastar e quando silenciar, pois entendia que nem toda demanda merece nossa atenção. Ele mostrava que a verdadeira compaixão não está em atender cada pedido, mas em permanecer fiel à missão que o Pai confiou a ele. Isso me ensina que a sabedoria é, antes de tudo, a capacidade de distinguir o que serve ao propósito e o que apenas distrai. Muitos acham que ser gentil é sempre ceder. Pensam que bondade é nunca dizer não. Mas a bondade sem limites vira armadilha. Ela faz o homem esquecer o que deseja construir. Já vi inúmeros profissionais, homens de negócios e líderes que, na tentativa de agradar a todos, abriram mão de seus próprios sonhos. Eles sacrificaram seus projetos para atender às exigências de quem não se importava de verdade com eles. Quando percebem, estão esgotados, sem forças para continuar. A clareza de propósito é a base de qualquer sucesso real. Aquele que sabe o que quer consegue identificar quais pedidos valem a pena e quais não passam de distrações. Isso vale para todas as áreas da vida. Se eu tenho um projeto claro, não posso permitir que reuniões intermináveis ou favores que não têm nada a ver com meu objetivo tomem meu tempo. Se aceito tudo, deixo de lado o que realmente importa. Eu mesmo aprendi isso a duras penas. Muitas vezes me vi envolvido em conversas que não acrescentavam nada, apenas porque não queria parecer indelicado. Mas percebi que o medo de desagradar me afastava do caminho que eu deveria trilhar. Quando comecei a dizer não ao que não fazia sentido, vi minha energia aumentar. Meus resultados cresceram e minha mente ficou mais focada. Aprendi que cada não que digo abre espaço para um sim muito mais poderoso ao que realmente me fortalece. Jesus não tinha medo de decepcionar as expectativas humanas. Ele entendia que a opinião das pessoas muda a cada instante. Em vez disso, ele obedecia ao Pai. Isso é um exemplo direto para todos nós que buscamos prosperidade e propósito. Se vivo tentando agradar a todos, nunca vou agradar ao único que importa. O Criador que me deu uma missão única. A clareza de dizer não protege não só o coração, mas também as finanças. Quando você aprende a recusar convites que não têm valor, começa a usar seu dinheiro com mais sabedoria. Muitos gastam recursos em causas que parecem boas, mas que nada têm a ver com o que Deus quer para eles. Essa falta de foco destrói negócios, abala famílias e rouba a paz. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você tem um pequeno comércio e alguém vem pedir descontos o tempo todo, alegando amizade ou necessidade. Se você disser sim a todos esses pedidos, logo vai perceber que o caixa está sempre vazio. Sua boa vontade vai te levar à falência. Aprenda a dizer não, mesmo quando parece duro. Esse não protege teu trabalho, teu sustento e a oportunidade de ajudar quem realmente precisa no futuro. Outro exemplo está no mundo dos relacionamentos. Quantas pessoas aceitam relacionamentos que drenam suas forças só porque têm medo de ficar sozinhas ou de magoar o outro? Mas permanecer onde não se sente valorizado é recusar a bênção que Deus preparou para você. Saber se afastar de quem não respeita teu valor é um ato de coragem. Isso vale para amizades, sociedades e até mesmo para parcerias de negócios. Não estou dizendo que você deve ser duro ou insensível. Estou dizendo que a verdadeira bondade está no equilíbrio. Jesus ajudava quem precisava, mas ele também se retirava para orar e recarregar suas forças. Ele sabia que não poderia dar água viva se não estivesse cheio dela. Nós também precisamos desse tempo de silêncio e foco, onde podemos ouvir a voz de Deus e lembrar qual é a nossa real missão. Quando você começa a usar a sabedoria como limite, descobre que o mundo não vai desabar porque você disse não. Descobre que as pessoas certas vão respeitar teu posicionamento, e as que só estavam ali para sugar tua energia vão embora.
Isso faz parte da seleção natural que a vida faz para quem está comprometido com um chamado maior. Quero que você, hoje mesmo, olhe para a sua vida e veja onde tem dito sim apenas por medo. Pergunte a si mesmo: isso me aproxima ou me afasta do que Deus colocou no meu coração? Se afasta, tenha coragem de recusar. Esse ato simples pode ser a diferença entre uma vida de estagnação e uma vida cheia de conquistas. O medo do conflito é um ladrão silencioso que rouba de muitos a força de vontade e a clareza de propósito. Já vi incontáveis homens e mulheres de potencial imenso se curvarem diante desse medo. Eles não percebem que, ao evitar um confronto direto, estão sacrificando sua própria liberdade e comprometendo sua capacidade de criar valor. Eu sempre disse que ninguém constrói um legado duradouro buscando apenas agradar a todos. Quem vive para ser aceito acaba por esquecer a voz do próprio coração. Quando digo que o medo do conflito é uma armadilha, falo por experiência e por observação. Ele transforma a pessoa em refém das opiniões alheias. E o preço é alto, porque toda vez que você diz sim apenas para não desagradar, está dizendo não ao que mais importa, sua missão de vida. Esse hábito de evitar confronto destrói aos poucos a confiança que você tem em si mesmo. Quando não coloca limites, você não só abre mão de oportunidades de crescimento, como também passa a ser visto como alguém que não tem direção. Bíblia fala de forma clara em Gálatas 1:10. Por acaso busco eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Essa passagem me lembra que quem deseja viver para agradar a todos, jamais encontrará a satisfação que vem do propósito maior. Isso também vale para o mundo dos negócios e das finanças. Muitos projetos são enterrados antes de nascerem, porque o Criador tem medo de enfrentar objeções ou de ser criticado. Ele quer evitar qualquer tensão e acaba preso a um ciclo de concessões que nunca termina. Eu mesmo aprendi que a coragem de dizer não é um dos maiores tesouros de quem quer alcançar a verdadeira riqueza. Não falo apenas de dinheiro. Falo da riqueza de espírito e de mente. Falo da liberdade de poder tomar decisões sem precisar da aprovação de quem nada acrescenta ao teu caminho. O medo do conflito faz com que você aceite parcerias ruins, contratos desvantajosos e clientes que não valorizam o teu trabalho. Aceitar isso pode parecer diplomacia, mas na prática é se render à mediocridade. Vamos a um exemplo prático. Um vendedor que aceita todas as condições impostas pelo cliente para não perder a venda acaba trabalhando mais e recebendo menos. Ele diz sim a cada exigência e termina o mês sem energia, sem lucro e com a sensação de que está sempre devendo. Isso não é bom negócio, isso é autoescravidão. Quando o medo de desagradar toma conta, o vendedor esquece que o maior favor que pode fazer ao cliente e a si mesmo é ser firme em suas condições justas. É nessa firmeza que nasce o respeito. O medo do conflito também destrói a criatividade. Ele coloca um freio em cada ideia nova, porque toda criação verdadeira exige firmeza para bancar a diferença. A coragem de sustentar opiniões impopulares faz parte do caminho de quem deseja inovar. Quando você tem medo do que os outros vão pensar, paralisa seus próprios talentos. Você deixa de propor, de liderar e de servir com excelência porque teme ser rejeitado. Isso vai minando a alegria de trabalhar e a força que move cada projeto. O maior perigo dessa armadilha é que ela parece inofensiva. Você acredita que está apenas sendo educado ou diplomático, mas na verdade está deixando que os outros decidam quem você é e o que merece. A longo prazo, isso cria um abismo entre o que você deseja e o que você vive. Esse abismo rouba tua energia e apaga a chama que deveria iluminar teu caminho. Eu sei que dizer não é fácil, mas descobri que é exatamente aí que mora o crescimento. Dizer não quando necessário fortalece a mente e educa a vontade. Ele faz você perceber que a paz verdadeira não é a ausência de conflito, mas a presença de uma missão que vale a pena defender. Cada não bem colocado fortalece a clareza de propósito. Cada vez que você se posiciona com firmeza, seu caráter se torna mais sólido e sua autoconfiança se renova. Também vejo que, no fundo, quem não tem coragem de encarar um confronto acaba criando uma dívida emocional consigo mesmo. Você pode até escapar de uma discussão agora, mas paga o preço em silêncio e frustração depois.
Essa dívida cresce e corrói a mente, tirando a alegria de viver e de criar. Por isso, recomendo que você encare cada situação de frente, mesmo que sinta medo. O medo só diminui quando você decide agir apesar dele. Um exemplo claro que gosto de lembrar está no mundo das negociações. Um homem que busca expandir seus negócios precisa lidar com fornecedores, clientes e parceiros. Ele precisa ter coragem para dizer não a acordos que prejudicam sua margem de lucro. Isso não é grosseria, é respeito por seu trabalho e por todos que dele dependem. Cada decisão de recusar o que não serve fortalece a saúde financeira e cria oportunidades mais sólidas para o futuro. A verdadeira coragem de dizer não também tem um impacto direto na vida pessoal. Muitos vivem relacionamentos que só trazem desgaste e tristeza porque não suportam a ideia de ferir os sentimentos do outro. Mas quando você aceita menos do que merece, está dizendo que a tua vida não tem valor. Isso afeta todas as áreas, incluindo tua capacidade de prosperar e de tomar decisões inteligentes. A vida exige escolhas, e cada escolha feita por medo do conflito é uma oportunidade que você entrega de bandeja. É uma fatia da tua liberdade que se perde. Por isso eu digo com toda certeza: desenvolva a força de recusar o que não te fortalece. Essa prática transforma não apenas teu negócio ou tua renda, mas a maneira como você enxerga a si mesmo. Quando você para de fugir do conflito, descobre que a verdadeira paz é resultado de se manter fiel ao que acredita, mesmo que custe a aprovação dos outros. Isso é a base de todo sucesso que vale a pena ser construído. A gentileza é uma das qualidades mais nobres que podemos cultivar. Mas descobri ao longo da minha vida que muitos transformam essa virtude em um fardo insuportável, porque não sabem separar amor verdadeiro de obrigação. Eles acreditam que precisam resolver os problemas de todos, esquecendo que cada pessoa é responsável pela própria jornada. Quando a gentileza vira carga, ela deixa de ser bênção e passa a ser uma prisão emocional que consome nossa energia e nosso propósito. Eu sempre ensinei que a disciplina mental é o escudo que nos protege da exploração. A mente disciplinada sabe que ajudar não significa assumir responsabilidades que não são nossas. Quando você carrega pesos que não te pertencem, você se afasta do teu próprio caminho e perde força para seguir em frente. Essa é uma das principais razões pelas quais tantas pessoas sentem exaustão e falta de clareza. Elas confundem generosidade com servidão. O peso da culpa surge quando você acredita que precisa agradar a todos para ser aceito ou valorizado. Essa culpa é alimentada por aqueles que querem controlar a tua vida. Eles se aproveitam do teu coração, aberto para impor demandas que não têm relação com a tua missão. Você acaba aceitando tarefas que não têm nada a ver com o teu propósito e se vê preso num ciclo de obrigações sem sentido. Isso é perigoso porque rouba não apenas o teu tempo, mas a tua capacidade de prosperar. Na vida prática vejo isso acontecer em famílias, em negócios e em relacionamentos. O homem que trabalha sem parar para sustentar uma casa que não respeita, seu esforço acaba esgotado e sem reconhecimento. O empresário que se sente obrigado a aceitar todas as propostas para não desapontar ninguém, perde dinheiro e energia em acordos que não servem ao seu negócio. Essas situações mostram que a culpa é uma corrente invisível que aprisiona a mente e paralisa a ação. Jesus nos deu um exemplo poderoso de como amar sem ser prisioneiro das expectativas alheias. Ele ajudava, curava e ouvia. Mas ele também se afastava quando percebia que estavam tentando usá-lo ou desviá-lo de seu propósito. Ele não cedia a toda pressão. Isso me ensina que a verdadeira compaixão está em saber o que é certo fazer e o que é apenas uma distração. Amar o próximo não significa perder a si mesmo para atender vontades que não têm nada a ver com a tua missão. Para que a gentileza seja bênção e não peso, é preciso ter clareza do teu propósito. Eu sempre digo que quando você sabe aonde quer chegar, fica mais fácil dizer não ao que te desvia. Esse discernimento protege o teu coração e as tuas finanças. No mundo dos negócios, vejo pessoas que aceitam clientes que não valorizam seu trabalho só porque sentem culpa ao recusar. Elas acabam ganhando pouco e trabalhando muito, e isso destrói qualquer chance de prosperar. Um exemplo que sempre me marcou foi de um homem que tinha uma loja pequena e queria agradar a todos.
Ele aceitava pedidos absurdos, fazia descontos que não podia sustentar e abria mão de sua margem de lucro para não ouvir reclamações. Quando percebia, estava endividado e sem forças. A culpa o fazia acreditar que era errado recusar. Mas a verdade é que cada vez que ele aceitava o que não devia, ele traía a si mesmo. A disciplina mental que eu sempre defendi começa quando você aprende a diferenciar o que é amor e o que é autoabandono. Amor constrói, fortalece e gera vida. Autoabandono consome, destrói e cria confusão. Quando você assume fardos que não são seus, você se afasta do que Deus confiou a você. E isso não é humildade, é falta de clareza. A culpa é a ferramenta que muitas pessoas usam para manter você preso. Elas jogam palavras que mexem com o teu senso de dever e plantam a dúvida em tua mente. Você começa a se perguntar se está sendo egoísta por colocar limites. Mas eu te digo que colocar limites é uma prova de amor próprio e de respeito ao propósito que foi confiado a você. Aquele que não aprende a dizer não ao que o afasta do caminho, acaba sem força para cumprir o que realmente importa. Eu sempre fui claro ao dizer que cada pessoa tem o dever de proteger sua energia. Isso vale para a vida pessoal e para os negócios. Se você quer construir algo sólido, precisa aprender a discernir entre quem realmente precisa de ajuda e quem só quer tirar proveito da tua generosidade. Nem todos os pedidos são legítimos. Nem toda demanda merece tua atenção. Quando você sente que a culpa está falando mais alto que o discernimento, pare e respire. Pergunte a si mesmo: isso me aproxima ou me afasta do que eu quero construir? Isso fortalece minha missão ou apenas me drena? Essas perguntas são simples, mas têm poder de mudar a tua história. Elas te ajudam a perceber onde a gentileza virou obrigação e onde o amor virou prisão. Lembre-se sempre que a verdadeira generosidade nasce do equilíbrio. Ela não é servidão. Ela não anula a tua dignidade. A verdadeira bondade respeita a tua história e o teu propósito. Quando você aprende a dizer não ao que não te pertence, você abre espaço para dizer sim ao que te fortalece. Isso é essencial para construir uma vida rica em sentido e resultados. No final, ajudar de verdade não é resolver tudo para todos. É inspirar, ensinar e dar ferramentas para que cada um caminhe por conta própria. Isso vale para um filho, para um cliente ou para qualquer pessoa que cruza o teu caminho. A vida não pede que você carregue o peso de todos. Ela pede que você seja fiel ao que Deus colocou nas tuas mãos. Essa fidelidade é o que transforma a gentileza em bênção e não em escravidão. A falsa humildade é um jogo sutil que destrói vidas e sonhos sem que a maioria perceba. Eu aprendi que essa armadilha nasce quando queremos parecer bons aos olhos dos outros, mesmo que isso nos custe caro. Muitos confundem humildade com aceitação, cega de tudo que lhes é pedido. Mas eu digo que isso não passa de orgulho disfarçado. É o desejo de ser visto como alguém generoso e prestativo que alimenta essa postura. E por trás disso, existe sempre o medo de ser julgado ou rejeitado. Ao longo da vida, vi muitos homens e mulheres caírem nesse engano. Eles dizem sim a tudo e a todos, mas não por amor verdadeiro ou compaixão genuína. Fazem isso para sustentar a imagem de pessoa boa. É o ego que move essa decisão, mesmo que ninguém queira admitir. Quando alguém aceita mais do que pode suportar, não está sendo humilde, está apenas tentando provar algo que não precisa ser provado. Esse é o grande erro que mina a verdadeira prosperidade. Eu sempre disse que o auto-engano é o maior inimigo do sucesso. Quando a pessoa vive para que os outros a vejam como alguém confiável e bom, ela se esquece de olhar para dentro e perguntar se está sendo fiel ao próprio propósito. Essa é a raiz da falsa humildade. É um orgulho mascarado de virtude, que cria um ciclo perigoso. Você aceita demandas que não são suas. Você abre mão de seus projetos para não desagradar. E quando percebe, já não sabe mais quem é de verdade. A Bíblia nos lembra que a humildade verdadeira coloca Deus no centro de todas as decisões. Isso significa que devemos aprender a discernir entre o que agrada aos homens e o que agrada a Ele. Jesus mesmo, o maior exemplo de amor e serviço, não disse sim a todos. Ele sabia quando ajudar e quando se afastar. Ele não agia para impressionar, mas para cumprir a vontade do Pai. Isso me ensina que a humildade real não busca a aprovação.
Ela nasce de um coração alinhado com o propósito de Deus. Na prática, a falsa humildade tem consequências graves. Vejo isso no mundo dos negócios quando empreendedores aceitam acordos que sabem que são injustos apenas para não parecerem gananciosos. Eles oferecem descontos que não podem sustentar, trabalham mais do que recebem e, no final, quem lucra são apenas aqueles que se aproveitam da insegurança alheia. Essa postura destrói a base de qualquer empresa. Não há prosperidade onde o medo governa as decisões. Eu mesmo já caí nessa armadilha. Lembro de momentos em que aceitei convites e propostas que iam contra meu próprio senso de direção, apenas para não parecer arrogante ou ingrato. Mas descobri que cada sim que eu dizia por vaidade era um não que eu dizia ao que mais importava: meu propósito e minha paz. Foi nesse ponto que percebi que a verdadeira humildade não tem nada a ver com agradar a todos. Tem a ver com saber o que Deus quer de mim e seguir isso com coragem. Quando você aceita coisas que vão além da sua capacidade ou do seu chamado, você não está sendo humilde. Você está sendo refém de um orgulho silencioso que quer manter a imagem de pessoa boazinha. Isso destrói não apenas seus planos, mas também seu equilíbrio emocional. Você fica sobrecarregado e começa a culpar os outros pelo que aceitou por conta própria. Esse é o preço que se paga por não ter clareza. Falsa humildade também impede a inovação. Quando você vive para agradar aos outros, não tem coragem de apresentar ideias novas. Você teme que discordem, que não gostem, que digam que você está querendo se mostrar. Mas toda grande mudança começa com alguém que não teve medo de contrariar expectativas. Eu acredito que quem tem humildade de verdade não se preocupa em parecer sempre certo. Ele se preocupa em fazer o que é certo, mesmo que isso desagrade quem está acostumado a te ver como sempre disponível. Eu vejo essa verdade na vida de líderes que admiro. Eles não são duros ou orgulhosos, mas têm clareza sobre o que podem e devem fazer. Eles não aceitam tarefas que não têm a ver com seu propósito e não têm medo de parecerem duros por isso. Esse discernimento os protege do desgaste e fortalece a missão que carregam. Eles sabem que a falsa humildade é um veneno lento que destrói a alegria de servir. Para quem quer prosperar, essa é uma lição indispensável. Dizer sim por medo de parecer duro é o caminho certo para perder tempo, energia e dinheiro. Cada compromisso que você assume deve ser fruto de reflexão e não de ansiedade. Pergunte sempre se aquilo que você aceitou faz parte do plano que Deus tem para você. Se não fizer, tenha a coragem de recusar, porque a vida não recompensa quem se abandona para ser aplaudido. Eu falo tudo isso porque acredito que cada pessoa tem um valor único. Esse valor não depende da aprovação de quem está ao redor. Depende apenas de viver em verdade e coerência com o que está no seu coração. E isso não combina com o teatro da falsa humildade. A vida recompensa aqueles que têm coragem de dizer não quando o sim só serve para alimentar o orgulho e a vaidade. Esse é o caminho para a verdadeira prosperidade e para uma vida que honra quem você é de verdade. Cada pessoa nasce com talentos e dons únicos que, quando usados com sabedoria, criam oportunidades de prosperidade e significado. Eu sempre defendi que esses talentos são a matéria-prima do sucesso. Eles não são apenas para encher o bolso, mas para cumprir uma missão maior que vai além de nós mesmos. Mas vejo que muitos desperdiçam essa riqueza interior, ajudando quem não quer mudar. Ajudar quem não quer ser ajudado é como jogar água em solo seco que não absorve nada. Isso não é generosidade, é desperdício. Vejo isso no mundo dos negócios quando empreendedores se cercam de pessoas que apenas sugam sua energia. Eles acreditam que podem salvar a todos, mas esquecem que cada um é responsável por sua própria mudança. Quando você investe tempo e recursos em quem não quer crescer, você desvia a energia de quem realmente pode prosperar com o que você oferece. Essa é a diferença entre servir ao próximo e ser escravo das necessidades alheias. A Bíblia nos ensina em Provérbios 4:23 a guardar o coração acima de tudo, porque dele procedem as fontes da vida. Isso quer dizer que o coração é o centro de tudo. Se você o entrega a qualquer um, você se esvazia e se perde. O mesmo vale para os dons e talentos. Eles devem ser guardados e usados para construir algo que faça sentido.
Isso exige disciplina para dizer não quando a ajuda não vai além de alimentar a preguiça ou a falta de propósito de alguém. Eu mesmo já vi profissionais incríveis se afundarem porque insistiram em carregar gente que não queria caminhar, sozinha. Eles acreditavam que estavam sendo bons, mas estavam apenas traindo a si mesmos. Quando você usa seus dons para sustentar quem não valoriza o esforço, você está roubando de si mesmo a chance de crescer. Isso mina a autoconfiança e destrói a clareza do teu chamado. Guardar o dom não é ser egoísta, é ter sabedoria para saber onde investir teu tempo e tua energia. Vejo líderes que sabem como canalizar seus talentos para projetos que multiplicam oportunidades. Eles não desperdiçam suas forças em relações sem futuro. Eles entendem que cada talento desperdiçado é um pedaço de si que fica pelo caminho. Isso também vale para o dinheiro. Quando você coloca seus recursos em quem não quer nada além de comodidade, você não está ajudando. Está enfraquecendo a tua capacidade de gerar valor. Eu aprendi que cada sim, dado a quem não valoriza, tua ajuda é um não para o que Deus quer fazer por meio de você. Essa é a essência de proteger teu chamado. Não é dureza, é responsabilidade. É olhar para a tua vida e perguntar: isso que estou fazendo fortalece ou só consome? Essa pergunta simples tem poder de transformar teus resultados e tuas finanças. Porque cada vez que você coloca energia no lugar errado, você cria um buraco que consome mais do que devolve. Ajudar deve ser um ato de amor e não de autoabandono. A verdadeira ajuda desafia o outro a crescer. Ela não é muleta para quem quer ficar parado. Se você quer ver teus talentos florescerem, precisa aprender a dizer não ao que não honra o dom que Deus colocou em você. Isso começa no pensamento e termina na ação. É disciplina mental e coragem de escolher o que faz sentido para teu propósito. Vi homens perderem anos de trabalho tentando salvar negócios que já estavam falidos só para não desapontar pessoas que não tinham interesse real em mudar. Vi mulheres que carregavam a vida de outras pessoas nas costas enquanto esqueciam de cuidar de si mesmas. Essas histórias me ensinaram que quando a ajuda vira fardo, ela deixa de ser bênção. O segredo está em reconhecer que cada um tem sua jornada e que você não tem obrigação de carregar quem não quer caminhar. A vida recompensa quem aprende a focar no que importa e não desperdiça sua força tentando resolver o que não lhe cabe. Essa é a base de toda prosperidade. Quando você protege teu dom, você protege a tua missão. Isso traz não apenas resultados financeiros, mas também paz de espírito e alegria no trabalho que faz. A vida é curta demais para desperdiçar os talentos que te foram dados. Eles são tua ferramenta para construir algo grande. Guarda teu dom, usa-o com consciência e vê como tua vida se transforma. A zona de conforto é um inimigo sorrateiro. Ela não ataca com violência, mas com doçura. Se disfarça de estabilidade, de segurança, de rotina. E muitas vezes veste a máscara da bondade. Já vi muitos homens que se escondem por trás do ser bonzinho para evitar decisões difíceis. Eles dizem sim para tudo, não criam atrito, evitam conflito. Mas o que parece humildade, na verdade, é medo. Medo de crescer, medo de assumir riscos, medo de falhar. E esse medo, alimentado por uma bondade mal compreendida, os mantém pequenos. Sempre acreditei que o verdadeiro crescimento começa quando saímos da zona confortável. Quando escolhemos desconstruir a rotina que já não produz mais frutos. A maioria das pessoas permanece estagnada, não por falta de talento, mas por excesso de acomodação. Elas se agarram à imagem de pessoas generosas, acessíveis e dispostas a ajudar todos, mas no fundo têm pavor de dizer não. E cada sim que dão por medo de parecerem egoístas é um passo a mais rumo à estagnação. Muitos me perguntam por que vivem cansados, desanimados e sem resultados. E eu respondo que talvez estejam tentando sustentar uma reputação que não serve mais. Estão presos à ideia de que ser bom é nunca desagradar. Mas isso não é bondade, é covardia. É preferir o conforto de ser bem visto à coragem de fazer o que precisa ser feito. É usar a imagem de pessoa amável como desculpa para não tomar atitudes firmes. No campo financeiro, essa mentalidade é destrutiva. Quantas vezes você já deixou de reajustar seus preços para não incomodar seus clientes?
Quantas vezes manteve um funcionário improdutivo por pena? Quantas oportunidades recusou porque pareciam grandes demais para o seu momento? Essa suposta bondade na prática te faz desperdiçar tempo, dinheiro e energia. E no final, quem se prejudica é você e todos que dependem do seu sucesso. Eu falo com firmeza porque vivi isso. Já me vi hesitando em confrontar erros, em delegar, em cobrar o que era justo. Tudo porque queria manter a imagem de homem acessível e educado. Mas aprendi que esse papel me impedia de liderar com verdade. O mundo não precisa de mais pessoas agradáveis. Precisa de líderes que tenham clareza de propósito e coragem de tomar decisões impopulares quando necessário. Jesus foi o maior exemplo de serviço e compaixão que o mundo já conheceu, mas ele não viveu preso ao desejo de agradar a todos. Ele amava, mas também se retirava. Ele curava, mas também confrontava. Ele dizia a verdade, mesmo quando ela incomodava. E mais de uma vez, deixou multidões para orar sozinho e fortalecer seu espírito. Isso me ensinou que até a bondade tem hora certa, que ser servo não é se anular, que ser bom não é ser passivo. Vejo profissionais que se sabotam com a desculpa da bondade. Eles evitam negociações duras, não fazem cortes necessários, não encerram parcerias que já não produzem. E dizem que é por empatia, mas se esquecem que permanecer onde já não há crescimento é desrespeito com o próprio chamado. Que manter estruturas inúteis é desperdiçar recursos que poderiam ser investidos em algo vivo e fértil. Muita gente confunde paz com ausência de movimento, mas paz de verdade só existe quando você está alinhado com o que Deus te chamou para ser. E isso exige renúncia, coragem e decisões difíceis. A zona de conforto da bondade é uma prisão disfarçada de virtude. Ela te mantém num estado de espera, de medo e de desculpas. E nenhuma colheita nasce do solo onde você não ousa plantar. Aprendi que ser bom de verdade é ter coragem de ser firme. É saber dizer sim quando é necessário e não quando é justo. É proteger seu propósito mesmo que isso cause estranhamento em quem se acostumou com a sua versão antiga. Não há grandeza sem desconforto. E não há prosperidade sem sacrifício. A vida exige movimento, exige risco, exige ousadia. Se você quer crescer, vai precisar aprender a ser mal interpretado. Vai precisar suportar olhares tortos, palavras atravessadas e até o silêncio de quem não entende suas escolhas. Mas isso é o preço da liberdade, o preço da maturidade, o preço de ser fiel ao que carrega por dentro. Quem vive apenas para manter a paz com os outros, cedo ou tarde entra em guerra com sua própria consciência. E não há recompensa que compense esse conflito interno. Por isso, entenda que o excesso de bondade pode ser um esconderijo confortável para a sua covardia. E enquanto você permanecer nesse lugar, não vai experimentar o poder e a abundância que estão reservados para quem decide crescer de verdade. Eu sei que nem todos que chegam perto de nós chegam com intenções puras. Já vi muitos que se apresentam com sorrisos largos e promessas de apoio, mas que na verdade carregam dentro de si apenas o desejo de tomar. A gentileza é uma dádiva, mas quando oferecida a quem não tem compromisso com a verdade e a honra, ela se torna um convite para o abuso. Eu sempre ensinei que nossas associações determinam nosso destino, e por isso é essencial aprender a discernir quem está ao nosso lado para construir e quem está apenas para sugar. A Bíblia é rica em exemplos de falsos amigos. Judas caminhou com Jesus, mas o traiu por moedas de prata. Sansão confiou em Dalila e ela o vendeu aos seus inimigos. Esses relatos não são apenas histórias antigas. Eles são alertas vivos para mim e para todos que buscam fazer algo de valor. Porque na vida real, os falsos amigos não vêm com sinais visíveis. Eles usam palavras doces e atitudes que confundem a mente. Sabem como se aproximar, sabem como parecer interessados no teu bem-estar. Mas no fundo, o que querem é o que você pode oferecer. No mundo dos negócios vejo isso com clareza. Empreendedores que têm coração aberto são alvos fáceis para parasitas emocionais. São aqueles que sempre pedem descontos, que nunca cumprem o que prometem e que somem quando a situação exige compromisso. Eles falam de parceria, mas somem no primeiro desafio. E se você não aprender a reconhecer esses sinais,
vai entregar teu talento e teu dinheiro a quem só quer consumir sem nada construir. Eu sempre digo que a disciplina mental começa na porta de entrada. Antes de abrir tua vida, teus sonhos e teus projetos para alguém, observe quem essa pessoa é quando ninguém está olhando. Veja se ela honra a própria palavra. Veja se ela tem disposição para servir e para retribuir. Porque quem só aparece para sugar vai sempre exigir mais e mais até te esgotar. Já vi homens perderem anos tentando agradar pessoas que nunca teriam coragem de fazer o mesmo por eles. Eles se convencem de que essa gentileza é sinal de caráter elevado. Mas na prática é desperdício de energia e de propósito. A gentileza deve ser uma ponte para a construção de algo maior, não um atalho para quem quer apenas se aproveitar. Cada vez que você oferece seu tempo e sua atenção a quem não merece, você está dizendo não ao que poderia crescer na tua vida. Quando falo em identificar falsos amigos, não estou falando de criar desconfiança em tudo e em todos, mas sim de olhar com lucidez para os frutos que cada pessoa produz. A Bíblia diz que toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Isso vale para cada relacionamento. Quem só aparece quando precisa e some quando você precisa, não é amigo. Quem só elogia quando quer algo em troca, não é parceiro. Quem faz você se sentir culpado por colocar limites não é aliado. Eu mesmo aprendi isso quando percebi que muitos que me cercavam só queriam o que eu podia oferecer. Eles desapareciam quando a contrapartida exigia esforço. Isso me ensinou que a verdadeira amizade não tem medo de dar e de receber. Ela não pede sem oferecer, não exige sem construir junto. Quando percebi isso, pude proteger meu tempo e meus talentos. E vi meus resultados crescerem porque deixei de alimentar quem não tinha disposição para retribuir. Se você quer prosperar, precisa entender que cada associação molda teu destino. Quem está ao teu lado pode impulsionar teu sucesso ou te arrastar para o fracasso. Isso vale para parcerias comerciais, para amizades e até para a família. Escolher com quem caminhar é a decisão mais importante que você pode tomar para proteger tua energia e tuas finanças. No campo financeiro, vejo muitos empresários que não têm coragem de dizer não a clientes abusivos. Eles se iludem achando que ceder é sinal de gentileza, mas eu afirmo que ceder a quem só quer tirar é um erro grave. Isso mina a saúde do teu negócio e te rouba a motivação. Aprender a fechar a porta para quem não respeita teu trabalho é a base de qualquer crescimento sólido. Essa seleção exige coragem, porque muitas vezes você vai decepcionar aqueles que não têm compromisso com teu sucesso. Mas lembre que a vida não é sobre colecionar amigos. É sobre cultivar alianças que te impulsionem a cumprir o propósito que Deus te deu. A disciplina mental de escolher bem com quem andar faz toda a diferença. Ela te livra de perdas desnecessárias e te ajuda a investir no que realmente importa. A gentileza verdadeira nasce do coração que ama e quer servir. Mas esse coração precisa de discernimento para não se tornar pasto para quem só quer comer e não plantar nada. Esse é o segredo para prosperar sem perder tua paz e tua força. Esse é o caminho para usar tua gentileza como semente de crescimento, não como isca para quem só quer sugar teu melhor. Quando ajudo alguém ou ofereço algo que nasceu do meu talento e da minha energia, faço questão de saber se isso tem um propósito. Descobri ao longo da vida que ajudar sem saber porquê é como andar em círculos. Você caminha, mas nunca chega a lugar nenhum. E quem vive assim termina cansado, frustrado e sem saber ao certo por que nada parece dar certo. Eu sempre acreditei que a clareza de propósito é o alicerce de qualquer vida bem-sucedida. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer desvio parece caminho. Ajudar sem propósito é uma dessas armadilhas. Você começa com a melhor das intenções. Quer ser útil, quer aliviar o sofrimento dos outros. Mas quando faz isso sem ter clareza de por que e para quem está ajudando, você acaba preso em uma confusão que consome tudo o que tem de bom. A Bíblia nos adverte em Tiago 1:8 que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Esse versículo me faz lembrar que não posso viver para agradar todo mundo. Não posso oferecer meu tempo, minha atenção e meus recursos para quem quer que apareça na minha porta. Se eu fizer isso, vou perder não só o que tenho, mas também a alegria de viver.
A verdadeira generosidade nasce de um coração que sabe o que Deus quer para ele. Um coração que entende que servir não é sinônimo de se anular. Vi muitos homens e mulheres que se afundaram na gentileza tóxica. Eles acreditavam que ser bom era nunca dizer não. Ajudavam sem critério, sem direção e sem perguntar a si, mesmo se aquilo tinha valor real. Eles faziam isso porque não queriam parecer frios ou egoístas, mas no fundo estavam apenas tentando provar algo para o mundo. E no processo se esgotavam. Porque toda ajuda que não tem propósito é uma fonte de frustração e ressentimento. No campo dos negócios vejo isso claramente. Empresários que oferecem descontos sem avaliar o impacto no caixa. Profissionais que dizem sim a qualquer projeto, mesmo que não tenha nada a ver com o que desejam construir. Eles dizem que é para ajudar, mas na verdade estão apenas abrindo mão do que é mais importante: seu foco e sua energia. A ajuda que não tem propósito é um peso. Ela não gera resultados. Ela só drena força e confiança. Eu mesmo já caí nessa armadilha. Por querer ser útil a todos, aceitei compromissos que nada tinham a ver com o que eu estava construindo. Aceitei reuniões que não serviam para nada. Aceitei demandas que apenas me desviaram. E percebi que cada vez que eu aceitava ajudar sem propósito, eu me afastava do que Deus tinha colocado no meu coração. Eu estava perdendo tempo e desperdiçando energia. Aprendi que a gentileza verdadeira é sempre guiada pela clareza de propósito. Eu sei que não posso resolver todos os problemas. Eu sei que não posso agradar todo mundo. Mas eu posso escolher onde e como vou investir o que tenho. Quando faço isso, minha ajuda tem poder. Ela cria resultados que duram e que fortalecem o meu caminho e o caminho de quem realmente quer crescer. Muitos acham que propósito é algo complicado ou distante. Mas para mim, propósito é ter uma visão clara de onde quero chegar e do que faz sentido para mim. É saber que cada ato de generosidade precisa estar alinhado com essa visão. Quando essa clareza existe, até mesmo um simples gesto de bondade ganha força. Ele não é mais um fardo, mas uma semente que gera frutos. Quem vive sem propósito acaba sempre dizendo sim a tudo. E cada sim dado sem direção é um passo para longe do que realmente importa. Essa falta de propósito transforma a bondade em desordem. E a desordem rouba a paz, a alegria e a prosperidade que poderiam existir. Quando entendi isso, parei de oferecer o que eu tinha sem antes perguntar: isso me aproxima do que acredito ou apenas me desgasta? Hoje sei que proteger minha energia começa com proteger meu propósito. E sei também que não preciso carregar todo mundo comigo. Cada um tem sua responsabilidade. A gentileza sem propósito vira peso. Mas a gentileza que nasce de um coração firme e de uma mente clara é uma fonte de vida e de bênçãos. E é essa que escolho praticar todos os dias. Eu sempre acreditei que o amor verdadeiro precisa ser sustentado pelo discernimento. Sem essa base, o amor se perde e se transforma em tolice. Muitos pensam que amar é dizer sim para tudo e todos. Mas a vida me ensinou que isso não passa de um convite para ser manipulado. O verdadeiro amor não abre mão do que é certo. Ele não ignora a missão que Deus confiou a cada um de nós. Ele não se deixa levar pelas necessidades que surgem de todos os lados. Amor com discernimento sabe quando ficar e quando partir. Jesus mostrou isso de forma clara. Ele curava, ajudava e acolhia, mas também se afastava quando percebia que a multidão queria apenas se aproveitar de sua bondade. Ele entendia que cada gesto precisava ter propósito. Sabia que a verdadeira compaixão não pode ser confundida com a obrigação de resolver tudo para todos. Ele não deixava que a necessidade dos outros desviasse seu foco do que era essencial. Eu vejo muitas pessoas que vivem como se fossem obrigadas a agradar a todos. Elas acreditam que ser gentil significa aceitar toda demanda, toda solicitação, toda carência. Mas isso é apenas confusão. Cada vez que você diz sim sem pensar, você está negando a si mesmo a chance de cumprir o que Deus colocou em suas mãos. Isso vale para a vida pessoal, para os negócios e para qualquer caminho que queira trilhar. Eu sempre defendi que a disciplina mental nasce do discernimento.
e que a verdadeira bondade nasce do equilíbrio. A gentileza sem critério não é virtude, é ingenuidade. E a ingenuidade abre portas para o abuso e para a manipulação. Eu já vi profissionais que, por medo de parecerem duros, aceitaram contratos ruins que prejudicaram seus negócios. Vi líderes que mantiveram em suas equipes pessoas que não tinham compromisso só porque temiam parecer insensíveis. Isso não é amor. Isso é falta de firmeza. Discernimento é a capacidade de ver além das palavras e dos gestos que parecem bondosos. É olhar para as intenções. É perceber se aquilo que a pessoa pede realmente tem a ver com teu propósito. É saber que você não pode ajudar todo mundo. É ter a coragem de reconhecer que algumas demandas são apenas um desvio de energia. No campo financeiro, o discernimento é ainda mais necessário. Muitos empreendedores acreditam que não devem recusar nada que chegue até eles. Eles têm medo de perder oportunidades, mas acabam acumulando tarefas que não têm sentido algum. Gastam dinheiro e tempo com quem não quer construir, apenas consumir. Essa falta de clareza destrói negócios. Porque todo recurso usado fora do teu propósito é um recurso que não volta mais. Eu aprendi que o discernimento protege tanto a mente quanto o bolso. Ele impede que a ansiedade de parecer generoso se transforme em desperdício. Ele faz com que cada decisão seja um passo em direção ao que importa. Eu acredito que a prosperidade não nasce apenas do trabalho duro, mas do trabalho direcionado. E o discernimento é o guia que evita que você perca tempo e energia com quem não valoriza o que você tem a oferecer. A Bíblia fala disso quando diz que não devemos lançar pérolas aos porcos. Isso significa que cada talento que temos deve ser investido com sabedoria. Cada minuto que dedicamos precisa estar alinhado com o que Deus quer que façamos. Essa é a essência do amor verdadeiro. Ele não é cego. Ele não se deixa usar. Ele sabe que tem um valor e não o entrega a qualquer um. Eu sei que essa postura pode parecer dura no começo, mas a vida me ensinou que só quem aprende a recusar o que não está certo consegue construir algo que dure. Só quem protege seu coração e sua energia consegue multiplicar o que recebeu. O amor verdadeiro não é o que diz sim para tudo, é o que sabe dizer não quando é preciso, é o que entende que ajudar não é se abandonar. Por isso, sempre que eu me vejo diante de uma escolha, eu pergunto a mim mesmo: isso honra o propósito que tenho ou só serve para me distrair? Essa pergunta simples tem o poder de separar o que vale a pena do que só parece urgente. E cada vez que escolho com clareza, eu fortaleço minha missão e minha paz. Encerramos essa reflexão com a certeza de que o discernimento é a marca de quem quer amar de verdade. Ele não endurece o coração, ele apenas o protege. Ele não fecha as portas, mas as direciona para quem realmente quer caminhar junto. Eu acredito que o amor sem sabedoria vira ruína, mas o amor com discernimento constrói vidas, negócios e destinos. Agora, quero que você comente aqui embaixo: discernimento liberta. Essa frase simples carrega a força de tudo o que falamos hoje. Ela te lembra que o verdadeiro amor nasce da coragem de escolher o que faz sentido.